Ah, boa tarde, então, a todos e todas aqui presentes, né? A gente está começando a nossa aula aqui do Seminário de Doutorado 2, né? Do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, muito bem-vindos aqui à nossa aula. Nossa aula hoje tem é bem especial, né? A gente trouxe aqui a professora Dirce Maria Antunes Soetgaray para poder dialogar um pouquinho aqui com a gente, né? E conversar com toda a turma do mestrado, doutorado, da graduação. Então, eu começo agradecendo imensamente a sua participação aqui nessa tarde. Professora Dirce, muito bem-vinda ao nosso programa, mais uma vez, né? A gente já pôde contar com a sua participação aqui em outros momentos. Agradeço também a presença aí do professor Kleber, né, e outros professores que vão chegar também aqui na aula de hoje, que a gente acabou juntando várias disciplinas para esse grande momento aqui do curso. Agradeço a participação aí de todos os doutorandos, mestrandos, né, e alunos da graduação que estão aqui também nessa aula. Então, professora Dirce, muito bem-vinda, né? Vou fazer uma apresentaçãozinha aqui formal para todos conhecerem um pouco mais, né? Relembrarem, enfim. A professora, né, é emérita da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui licenciatura em Geografia pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Geografia Física pela Universidade de São Paulo e doutorado em Geografia pela Universidade de São Paulo também. Foi professora na FIDENE, atual em Juí, entre 73 e 1982, e na Universidade Federal de Santa Maria, entre 1978 e 1985. Professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e atua no campo de geografia, com ênfase nos estudos da natureza. As temáticas na qual centra sua pesquisa são relativas aos estudos de desertificação, arenização, ambiente e cidade, ensino de geografia, epistemologia da geografia. Coordena o grupo de pesquisa arenização, desertificação, questões ambientais do CNPq. Presidente da AGB no biênio de 2000 a 2002 e coordenadora da área de geografia da CAPES de 2005 a 2007. Professora convidada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua no curso de pós-graduação em geografia dessa instituição. É presidente da AMPEG no biênio de 2016 a 2017 e professora visitante da UFPB, né, no Departamento de Geociências, programa de pós-graduação em Geografia, né, de 2018 a 2020, e participa do corpo docente deste mesmo programa. Então, professora, muito bem-vinda. Destaco aqui a presença do André, não sei se ele quer falar um pouquinho, nosso coordenador aqui do curso, né, do programa de pós-graduação. Oi, Cris, tudo bem? Olá, me ouvem bem? Estamos te ouvindo. Só gostaria de saudar a todos os colegas aqui presentes, os alunos, os professores, a professora Dirce. É uma honra recebê-la aqui. E a gente está aqui para aprender com ela hoje. Então, passo a palavra para a Cris e para... Então, vamos ouvi-los. Está fechado o microfone, Dirce. Sim, eu estava rindo que ele disse que está aqui, o André dizendo que está aqui para aprender comigo. Eu digo, tá bom, André, é isso. Vamos lá. Bom, estamos sempre aprendendo, né, entre nós todos. Primeiro, então, ao iniciar essa aula, primeira coisa, efetivamente, eu tenho que agradecer a todos vocês e agradecer através da Cristiane o convite que ela fez para que eu participasse dessa aula no programa de pós-graduação do grupo aí da Federal Rural do Rio de Janeiro, na área de geografia. Dizer que é um prazer, já estive em outro momento, como a Cristiane falou, e acredito que talvez os alunos não devem ser os mesmos, porque talvez eu vá me repetir, né? Porque há coisas que não mudam assim tão fácil, embora o conhecimento seja um movimento, né? Um processo de construção contínua, há coisas que são mais permanecem por mais tempo, assim, e
E nessa perspectiva, eu fico sempre pensando, poxa, eu vou me repetir. E aí os alunos vão dizer, puta, aquela criatura fala sempre a mesma coisa. Enfim, a gente vai ver se Não, consegue dizer a mesma coisa do outro jeito, pelo menos. imagina, a aula que você deu para a gente foi no curso de mestrado há um tempo atrás e foi fantástica, assim, porque, né, toda a interação, toda a geografia que você contou para a gente foi fantástica, né? E quando eu e a Edileuza, a gente estava pensando nessa disciplina, não veio outro nome na cabeça, se tem que ser a Dirce de novo, e de preferência a mesma aula, porque foi muito importante, né? É uma aula de uma geografia completamente integrada, como a gente estava conversando há pouco aqui, né? Então, metodologicamente, teoricamente, então foi muito importante. E essa é a primeira turma nossa do doutorado, viu, Dirce? Ah, é a primeira? É a primeira do doutorado. Você tem doutorado desde quando aí? Mas já faz mais tempo. Não, mestrado sim. A gente já o tem desde doutorado 2014. Agora. O doutorado é a primeira turma. Essa aqui, legal, a gente está aberto o edital para a segunda turma, que começa em março. Eles começaram em março desse ano. Então é recente o doutorado. Legal, então, parabéns. Tem muito trabalho aí pela frente. Bom, vamos lá, então. Bom, então vamos começar. Agradeço, então, em nome da Cristiane, e aí estendo os demais professores, e quem eu estou vendo na tela é o Paulo Sérgio, o Kleber e o André. Depois os outros estão tudo com a tela fechada. Então, a todos vocês e a toda a turma, em nome daqueles que eu estou vendo, né? Bom, o tema que foi pedido, que eu conversasse com vocês, seriam os elementos essenciais para a construção da pesquisa em geografia. E aí tem uma questão que, para mim, é cada vez mais importante, que é contextualizar a geografia no movimento do conhecimento, né? E, nesse sentido, a ideia aqui é trazer alguns elementos que partam, digamos, da forma como nós pensamos no campo da lógica o mundo, ou analisamos o mundo, né? E como isso rebate na geografia. Então, com base nessa proposta temática da aula, que é para associar, então, a perspectiva de produzir conhecimento com a experiência da pesquisa em geografia, eu vou efetivamente falar da minha experiência ao longo da pesquisa que fiz e que ainda venho fazendo, né? E também associado isso ao fato de eu ser, por muitos anos, professora de teoria e método ou epistemologia da geografia, e as leituras que faço para discutir com os alunos também, no diálogo com aquilo que eu faço do ponto de vista da pesquisa, me faz construir algumas questões que não são originais, não são questões originais minhas, mas que estão postas na discussão atual, no campo da ciência ou da filosofia, enfim, mas perspectivas que levam a uma reflexão mais profunda sobre o conhecimento e a pesquisa em geografia. Então, a produção do conhecimento, né, do ponto de vista pensando do ponto de vista de uma lógica analítica, ela não é universal e ela se transforma, né, ao longo de um tempo histórico. E, ao longo desse tempo, tem elementos fundamentais que eu escolhi aqui para trabalhar com vocês, que diz respeito ao quê? Como é que no movimento da produção do conhecimento, ou no movimento científico, se estabelece a relação sujeito-objeto? Porque essa é uma relação muito importante e muito presente na atualidade, né? O que constitui a construção de um objeto de pesquisa, né? O que é o objeto e como é que isso se constrói? Isso traz uma outra implicação, que é a gente pensar no que é a realidade, né? Ou a empiria, como a gente diz.
Da onde a gente parte para fazer pesquisa? A gente parte da realidade ou a gente parte de uma teoria? São coisas a ser questionadas, né? Uma outra dimensão é a questão da análise e da síntese, né? Até que ponto a análise é suficiente? Até que ponto a síntese é suficiente para explicar determinado fenômeno que eu possa estar estudando? Uma outra questão, é uma discussão muito presente e atual, e nós costumamos sempre dizer que tem alunos que não gostam porque dizem que eu prefiro pé no chão, que é mais concreto, porque a teoria é muito abstrata, né? E aí, por trás disso, tem dimensões que precisam ser analisadas, né? Porque, sob determinadas lógicas, a teoria é a concretude, e não o contrário. Uma outra questão que está posta contemporaneamente, muito seriamente, no contexto da produção do conhecimento científico, inclusive, é a interpretação, a teoria como verdade, né? Como verdade relativa, e a gente pode até, agora me veio nesse momento, pensei nisso, até a questão do negacionismo, né? A verdade negada, nesse contexto em que nós estamos vivendo atualmente. E ainda a superação do conhecimento como pressuposto do avanço do conhecimento e da interpretação da realidade. O que eu quero dizer com isso? O conhecimento não é estático, o conhecimento está sempre em movimento, e a ciência se renova na medida em que novos conhecimentos se superam, digamos, né? Superam conhecimentos que antecedem. Essa superação não significa negação do que foi produzido historicamente, mas significa a construção do novo a partir de, né? Portanto, é uma questão dialética, né? O conhecimento se produz a partir do que foi e do que vem sendo produzido. Bom, dito isto, eu vou falar um pouco, então, da epistemologia da pesquisa na geografia brasileira, tentando associar essas coisas que eu coloquei e detalhando um pouco mais em relação à geografia. A primeira questão que eu colocava é a produção do conhecimento, né? Então, se a gente pensar o que é conhecer, né? A gente vai observar que nós, normalmente vinculados ao conhecimento científico, buscamos compreender ou conhecer duas dimensões, né? Nós buscamos compreender a natureza, né? Ou conhecer a natureza, e, de outra forma, conhecer o mundo, né? Ou seja, a dimensão social, né, da humanidade aqui, que eu estou me referindo como mundo. Esse conhecimento, ele se faz, basicamente, de duas formas. Ele é ou conhecimento empírico, que, por sua vez, deriva do senso comum, né, e o conhecimento científico. Por muito tempo, a ciência negou o conhecimento empírico ou o senso comum, né, ou o conhecimento para além daquilo que se denominou científico, como algo que poderia ser falso, que poderia ser um mito, que poderia ser uma irrealidade. Entretanto, e o Rui Alves fala sobre isso num livro que ele fala sobre filosofia da ciência, o conhecimento empírico é considerado, sempre foi, a base para a construção do conhecimento científico, né? Mas, à medida em que se constitui o conhecimento científico, tendo como base o conhecimento empírico, ou o senso comum, né? O conhecimento científico, para se fortalecer, digamos, ele vai, ao mesmo tempo, negar e superar o conhecimento
o senso comum ou o empirismo. Então, chama atenção para isso porque está incluído no conhecimento científico essa dimensão da realidade, do empírico, do senso comum, mas, ao mesmo tempo, o conhecimento científico, e por muito tempo agora já não, nega esse conhecimento. E essa negação provém da necessidade dele próprio, enquanto conhecimento científico, se fortalecer como um indicativo da verdade, que é aquele outro elemento que eu falei. Então, o conhecimento científico busca compreender a realidade, a natureza e o mundo a partir de proposições reflexivas, ou seja, formas de conhecimento que são denominadas de lógicas, né? Ou seja, existe uma lógica, do ponto de vista da razão, existe uma lógica que expressa a nossa forma de conceber o mundo, né? E essas lógicas, aqui estou pegando as duas lógicas, a lógica formal e a lógica dialética, são duas formas lógicas de interpretar o mundo, seja no campo da natureza, seja no campo social. Então, o que seria, rapidamente, o que se entenderia, o que corresponde à lógica formal? A lógica formal, ela precede a lógica dialética. Ou seja, a lógica dialética, ela se constitui pela superação da lógica formal. A lógica formal valoriza, e aí vem o elemento fundamental, que isso é muito comum na geografia. A lógica formal valoriza a forma, e, em menor grau, o processo. Todos nós geógrafos, principalmente da minha geração, porque isto vem mudando ao longo do tempo na construção da geografia, o que a gente pretendia fazer enquanto pesquisa geográfica era descrever a forma. Então, a gente descreve a forma da paisagem, descreve a forma da região, descreve a configuração do país, né? Mas sempre centrado na forma. E daí, por isso que... E aí, essa descrição, ela pode ser qualitativa, pode ser quantitativa, pode se utilizar de dados matemáticos, mas, enfim, é uma descrição da forma. Isso é uma construção no contexto da lógica formal, né? E se trabalhou por muito tempo dentro dessa lógica formal, pensando muito pouco o processo que dava origem à forma. Mas, recentemente, a gente vai falar em forma-conteúdo, sendo que o conteúdo é o processo que vai constituir aquela forma. Então, no contexto da lógica formal, quando a gente busca o conhecimento, a gente busca um entendimento das identidades. Isso é um conceito-chave na lógica formal, ou seja, das semelhanças. Então, quando eu trabalho com a lógica formal, eu sempre vou procurar a identidade do fenômeno ou dos fenômenos que eu estou estudando, né? E isso, então, vai promover a valorização do que é idêntico, do que é similar, excluindo a possibilidade da negação ou do contrário a essa formulação. Então, só para dar um exemplo mais prático, quando trabalho nessa lógica formal através da identidade, se eu vou trabalhar, isso é o fundamento das ciências naturais e mesmo das ciências sociais desde a modernidade, né? Ou de antes. Eu vou buscar o que é que tem de comum nas coisas. Então, eu estudo um fenômeno, por exemplo, específico, vou dar o exemplo do meu, a arenização, os areais. Eu vou estudar vários areais para ver o que eles têm de comum, de semelhantes, que eu possa construir uma identidade, né? Uma singularidade para todos eles. E, a partir daí, então, a partir dessa identidade, é que eu vou, então, buscar uma possível explicação específica dos areais, né? E deixo de analisar
sob essa lógica, por exemplo, a não identidade ou as não semelhanças que estão presentes nas regiões dos areais, que estão presentes. Mas, como eu estou interessada em entender as identidades, eu abstraio de compreender o contraditório. Esse raciocínio ele se constrói com o objetivo de buscar as explicações gerais, as ditas leis, né? E as leis, por sua vez, são consideradas abstratas. Veio um pouco disso a ideia que a gente tem de que uma teoria, ou uma lei, ou uma construção explicativa de determinado fenômeno estudado é teórico, portanto, é abstrato, né? Mais adiante nós vamos ver que isso tem uma certa implicação e que as coisas não são bem assim, não. Essa lógica que eu rapidamente explicitei aí alguns elementos, e que é denominada de lógica formal, ela foi e ainda é o fundamento de muitos campos do conhecimento e dos métodos com os quais nós trabalhamos. Por exemplo, é a lógica formal, e isso está muito presente na geografia e nas práticas dos geógrafos, que sustenta métodos como o empirismo lógico, o positivismo, o neopositivismo. Basicamente, nós temos, nessas perspectivas metodológicas, um trabalho que se vincula com uma forma de interpretação do mundo a partir de um raciocínio lógico, que é o lógico formal. Essas construções, aí, chegando à questão do objeto, essas construções vinculadas à lógica formal e a esses métodos que eu fiz referência, quando se referem ao sujeito e objeto, eles vão considerar o objeto como externo ao sujeito. Isso, para nós, a geografia, é muito comum, principalmente para aqueles como eu, que trabalham com os estudos da natureza. Por quê? Porque a natureza ela foi construída, do ponto de vista da nossa cultura ocidental, judaico-cristã, ela foi construída como algo externo à humanidade, do ponto de vista da representação, digamos, que a sociedade fazia da natureza. Certamente com interesses econômicos e políticos bem evidentes, como a história da ciência mostra. Mas isso fez com que a lógica formal, como suporte desses métodos, e métodos que são atuantes através da pesquisa de geógrafos, estão presentes através da atuação da pesquisa dos geógrafos, nós vamos ter, então, um entendimento de que o objeto é uma coisa e o sujeito é externo a esse objeto, né? Então, se eu pego a natureza, eu trabalho com geomorfologia, eu vou escolher uma feição para estudar, a feição é externa, eu não faço parte da feição, ela está para que eu a reconheça, né? Ou seja, do ponto de vista positivo, ela se apresenta para mim e eu reconheço ela a partir da descrição, da forma e dos elementos que a constituem. Nesse sentido, essa perspectiva analisa a aparência, né? Eu dizia a forma. Então, analisa a aparência do fenômeno, e não necessariamente a essência. Então, ela capta o sensível, capta a forma através, basicamente, dos nossos sentidos. Uma outra consequência dessa dimensão trazida na construção do conhecimento pela lógica formal é aquilo que, inclusive, está muito posto, muito bem posto nas obras do Morin,
que é a questão da disjunção e da redução, como constituinte da análise e da síntese. Ou seja, essa perspectiva da lógica formal, como ela busca a identidade das coisas, né, ou dos fenômenos a serem estudados, ela tende a não fazer uma análise conjuntiva ou totalizante daquilo que se estuda. Ela promove uma disjunção, uma separação, uma compartimentação das coisas a serem estudadas, né? Não é por nada que a ciência, ao longo de seu movimento histórico, foi cada vez mais se tornando disjunta, né? Compartimentada. E hoje nós temos todo um movimento no sentido de dizer que essa disjunção, essa simplificação, se ajudou muito na construção do conhecimento científico, também trouxe uma série de prejuízos, porque deixou de entender mediações que poderiam existir ou não entre diferentes fenômenos num dado contexto, né? Com isso, a produção do conhecimento sobre essa lógica, ela promove uma redução, né? Uma redução do conhecimento, porque está centrada na forma e na identidade daquilo que está sendo estudado. Então, essa redução, ela faz parte, ou é constituinte da análise que a gente faz, quer dizer, na medida em que eu circunscrevo um objeto para estudar, eu já estou reduzindo, estou promovendo a disjunção, estou reduzindo, né? E aí a síntese vai ser algo muito também reducionista, ou busca-se uma compreensão da ciência através de processos ou leis externas que possam explicar aquela forma. E uma última dimensão que eu queria trazer aqui da lógica formal é relativa à interpretação e aos resultados. Normalmente, a interpretação que decorre dos métodos embasados na lógica formal, como eu me referi, positivismo e neopositivismo, vou pegar esses dois, porque esses dois eles centram na necessidade de busca de uma explicação teórica, que o empirismo lógico é um empirismo matematizado, digamos assim, né? Com pouca preocupação com a leitura explicativa ou a teoria mais geral para a explicação dos fenômenos. Então, os resultados ou a interpretação desse processo, que pode ser uma teoria ou pode ser um conjunto de leis, são tidas dentro do contexto da lógica formal como verdade absoluta, né? Portanto, essa dimensão que nós temos de que a ciência é verdadeira e o status que a ciência adquiriu, porque efetivamente o que a ciência constrói como conhecimento é o que é verdadeiro sobre a realidade, está articulado com essa forma de compreender, de ler o mundo, né, formal, e hoje ele vem sendo bastante questionado, embora tenhamos caído numa relativização sem fim do conhecimento. A outra dimensão, a outra forma de racional, digamos, de construir uma leitura de mundo, é o que se denomina de lógica dialética. A lógica dialética não é algo, digamos, contemporâneo, atual. Ela vem como, assim como também a lógica formal, desde os gregos, desde o início da construção das reflexões científicas e filosóficas. Mas a lógica dialética, ela vai ser reconhecida e reordenada, né, a partir de Hegel, depois Marx, na medida em que o Marx se contrapõe, assume a lógica dialética como caminho interpretativo da realidade, mas, ao mesmo tempo, ele inverte a leitura que Hegel fazia da realidade através da lógica dialética,
Mais contemporaneamente, no século XX, o Lefebvre, que vai trabalhar e explicitar, inclusive, como se constroem essas duas lógicas, e, inclusive, vai demonstrar o quanto, digamos, a lógica dialética é uma superação da lógica formal. Ou seja, a lógica dialética, para o Lefebvre, acaba, do ponto de vista de uma possibilidade de interpretação do mundo, é uma superação, né? E, da mesma forma, Morin, através de outras influências mais no campo da física, da biologia, ou seja, das ciências naturais e da ciência sistêmica e da informação, ele vai também negar a lógica formal, né? E vai superar a lógica formal na medida em que ele demonstra que mesmo a unidade, lembra aquela unidade que é um princípio fundamental da lógica formal, ou a igualdade, mesmo nesta, é possível visualizar a heterogeneidade, né? A diferença e a contradição. Seja isso numa dimensão dos estudos da natureza, seja isso numa dimensão dos estudos sociais. Então, no campo da dialética, a contradição é o fundamento da análise. E esse fundamento, na dialética, tanto aparece na dialética materialista histórica, né? Digamos que no materialismo histórico marxista, ou na complexidade em Morin, com nuances, com diferenças, com concepções distintas. Por exemplo, Morin trabalha numa lógica sistêmica, então ele dialetiza o sistema. O Marx, Engels, Lefebvre e mesmo Hegel, eles vão trabalhar com o conceito de totalidade, né? Então, é importante fazer essa distinção, porque não necessariamente a totalidade no campo da dialética materialista histórica significa a mesma totalidade concebida por Morin enquanto sistema complexo, ainda que a contradição, né, as diferenças, elas compõem numa ou noutra, no outro caminho, as proposições dialéticas. Bom, quais seriam os elementos, assim, expressivos de uma análise dialética? A análise dialética valoriza o conhecimento a partir do mundo real. O mundo real é condição fundamental para que se dê início, digamos, a um processo de investigação, um processo de busca do conhecimento. Então, não é alguma coisa que se constrói idealmente. Eu preciso trabalhar a partir do mundo real. A lógica dialética, ao contrário da formal, ela indica a necessidade de ir além da aparência. E a aparência, lembra que na lógica formal, é a forma. A dialética vai dizer, não nega a forma, mas tem que ir além da forma, além da aparência. E aí se diz que é preciso ir à essência. E o que é a essência? Ou seja, o conteúdo da forma seriam os processos que lhe dão origem às contradições presentes nesse movimento de constituição de uma dada forma e o movimento na construção dessa forma ao longo do tempo. Um outro elemento importante no campo da dialética, e isso é interessante porque o Marx e Engels e o Hegel já lá quando trabalharam nessa perspectiva, eles já faziam referência à não separação do sujeito e objeto. E essa questão ficou, parece que meio obscurecida, pelo menos na minha leitura, e ele só retorna agora com grande ênfase no século XX, a partir da física, principalmente a partir da física, e a ciência, de maneira geral, assume como
imprescindível compreender que o objeto é inseparável do sujeito. Ou seja, o sujeito capta, o sujeito, no caso aqui seria o pesquisador, vamos supor assim, capta sensorialmente a aparência de um fenômeno, analisa-o em suas partes e, a partir de uma interpretação conjuntiva, demonstra suas contradições, seu movimento e superações. A interpretação, ou seja, a teoria, é uma abstração pela razão. Quando eu promovo uma explicação teórica de alguma coisa, eu estou fazendo uma abstração pela razão. Agora, esta abstração é concreta. Ela é um conceito ou um conjunto de conceitos passível de explicação do real. Então, se esse conceito é passível de explicação do real, ele é, portanto, concreto. E ele não está desassociado de quem o produziu, o sujeito, na relação com o objeto. Então, não se constrói conhecimento se não houver essa efetiva relação, e sempre há, embora a gente possa acreditar que não, entre o sujeito e o objeto. Na dialética, as leis não são absolutas ou metafísicas, né, como a lei da gravidade, por exemplo. Ela é absoluta, né? E até, em certa medida, metafísica, porque qual é a origem, quem originou, de onde surge digamos, a força da gravidade. Certamente que a física explica isso, né? Mas estou só trazendo esse exemplo no sentido de mostrar a questão externa. Então, o conhecimento ou o movimento do conhecer, ele se supera os conhecimentos no tempo. Então, aquilo que eu dizia, né? Não há um conhecimento externo, um conhecimento metafísico, um conhecimento estável ou que explique a natureza e a sociedade para sempre. O conhecimento é sempre movimento. E aqui eu quero trazer um exemplo da geografia, não sei quantos de vocês estão aí pensando em doutoramento na área dos estudos da dita geografia física ou os estudos da natureza. Eu sempre digo para os alunos, quando eu estou conversando sobre isso, de que a minha geração, e desde antes e desde depois, porque isso até agora prevalece, ela compreende a natureza como externa, né, ao pesquisador, como externo ao sujeito investigador, não é isso? E mais ainda, sobre natureza não tem discussão. Nos ensina ao longo da nossa formação, enquanto geógrafo, que a natureza é o que é. Agora já se inicia, há um tempo, desde o final do século passado, uma discussão sobre o sentido, o significado, né? As representações das diferentes naturezas em diferentes cosmovisões, por exemplo. Mas, por muito tempo, na nossa cultura, a natureza é o que é, né? Então, se ela é o que é, ela é estável, ela não é mutável, e nem é concebida ou representada. Ela é, tipo assim, não tem discussão, né? E assim nós aprendemos sobre a natureza, de certa forma, na geografia. No entanto, conhecer é um devir, né? A verdade absoluta não se produz, dificilmente nós vamos chegar a uma verdade absoluta, mas essa verdade será sempre relativa a um contexto histórico. Então, acho que aqui é importante, porque assim, a verdade é aquilo que se considera aceitável para a explicação das nossas condições de existência num dado momento histórico, né? Porque a própria ciência, a sociedade, tudo está em movimento, então as coisas se modificam. Mas não, portanto, a ciência está sempre preocupada com a verdade. Então, relativizar em demasia, como inclusive fez a pós-modernidade, a questão da verdade é bastante complexo do ponto de vista da produção do conhecimento.
Bom, a lógica dialética, portanto, como eu dizia, é retomada por Hegel, né, numa perspectiva idealista, a dialética está no pensamento, e por Marx na construção do materialismo histórico dialético. Em Engels, por exemplo, ele vai tratar da dialética na natureza, e mais recentemente Lefebvre, entre tantos outros, vão apresentar a presença desse raciocínio lógico e dialético tanto nos estudos da natureza quanto nos estudos da sociedade. E aqui, no caso dos estudos da natureza, eu dou exemplo dessa dimensão dialética que surge, de certa forma, na física do início do século XX, e a partir do desenvolvimento das teorias, da teoria quântica, a teoria do caos. Ou com um novo conceito de matéria, né? Do ponto de vista do Newton, a luz era como é que é? Partículas, e assim era compreendida a luz. Mas com o movimento da física, num dado momento perceberam que a luz era onda. Então, dependendo das circunstâncias analíticas, a luz é onda ou é partícula, né? Então, são duas compreensões, não há uma única identidade, existe aí uma contradição, né? Senão, embutido, quer dizer, uma hora a partícula é estável, mas outra hora é onda, é movimento. Da mesma forma, essa lógica dialética aparece na compreensão biológica da natureza e do homem nas obras do Maturana e Varela, por exemplo, né? Ontem mesmo eu estava resgatando aí num texto do Maturana e Varela, quando ele explicita sobre a origem da natureza. Ele diz que a natureza é pura derivação. E esse movimento de transformação da natureza, ele se dá por rupturas na sua estruturalidade, né? Existe uma certa dimensão estrutural que é relativamente estável, relativamente, mas quando ocorre qualquer mudança nisso, então há uma ruptura e uma possibilidade de transformação e uma possibilidade que é incerta, porque não sabemos qual será o tipo de transformação. É o que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos vendo transformações, só que é tudo uma incerteza, porque tudo que está acontecendo nos levará para onde? Aí o Prigogine vai dizer que tu tem, digamos, múltiplas possibilidades a partir do momento em que se estabelece o caos, né? Seja na natureza ou na sociedade. Tu tem um caldo de condições aí, de relações, de processos que te levarão para algum lugar. Como ele diz, a flecha do tempo continua. Agora, existe a incerteza em relação para onde, qual é o lugar, porque não é uma relação de causa e efeito. Então, não sendo uma relação de causa e efeito, para onde vamos? É uma questão que está vinculada a processos que são decorrentes do acaso ou de uma determinação que possa ocorrer num dado momento, né? Então, acho que essas circunstâncias dizem muito, por exemplo, da nossa situação atual. Bom, em todas essas questões, nesses postulados que eu trago aqui, ou esses caminhos, observa-se uma superação da pesquisa fundamentada na lógica formal, e observa-se uma perspectiva dialética adentrando a ciência e encaminhando novas perspectivas. O que eu queria dizer para vocês é que nós vivemos um momento histórico de produção de conhecimento, de desenvolvimento científico, que vem promovendo
uma superação da análise através de uma razão lógico-formal para uma razão dialética. Bom, na segunda parte, eu queria colocar o movimento do conhecimento nesse período atual supera a lógica formal, como essas questões se colocam, digamos, para a geografia. Então, esse movimento de produção do conhecimento, e aqui eu estou me referindo ao conhecimento científico na atualidade, tende, como eu já disse, à superação da lógica formal. Seja na análise dos sistemas complexos e os estudos da natureza, a exemplo dos físicos, dos biólogos, né, dos químicos, seja na perspectiva da dialética materialista histórica, que está aí presente, embora haja muita negação sobre essa perspectiva. Essa superação, então, da lógica formal pela lógica dialética, de certa forma, repetindo, só no sentido de sintetizar, implica no reconhecimento da interação sujeito-objeto, na interação da forma e do conteúdo, a aparência como manifestação da essência, então tem que buscar a essência das coisas, a razão em associação com a imaginação e a criatividade, a não separação da teoria e da prática, que a lógica formal faz, a gente sempre separa a teoria é uma coisa e prática é outra, como se pudesse ser separado. No campo da dialética, não. A teoria é um produto da prática, né, digamos assim, reelaborada, reconstruída a partir dessa prática, e com a perspectiva de modificação, de mudança dessa prática, que é o que dialeticamente se chama de praxis. Outra questão na dialética é que a abstração, vamos por a teoria, os conceitos, né, não estão separados da concretude, da materialidade do fenômeno, né? Quando eu falo em areais e arenização, eu estou falando de uma coisa concreta que eu estudei, que são os areais, e cujo processo eu denominei de arenização. Então, isto me permite um reconhecimento desse fenômeno, né? Ele é, ao mesmo que o conceito é uma abstração, ele não está desvinculado da concretude daquela realidade. Ou seja, da realidade interpretada. A realidade interpretada seria abstrata, e o seu retorno enquanto concretude da interpretação real, isso é que efetivamente importa. Então, o conceito ele expressa a realidade pensada e promove a possibilidade de ação sobre essa realidade. Bom, dito tudo isso, vamos dar uma descansada e vamos descansar pensando em geografia. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta por aí? Estão tudo num silêncio. Ninguém quer perguntar, está tudo num silêncio. Hã? Todo mundo refletindo. Bom, então vou dar um segundo de pausa agora para ir para a geografia, então. Tá bom? O Kleber... Kleber quer falar? Acho que o Kleber falou que queria fazer uma pergunta. Fale, Kleber. Não, a senhora falou, eu disse, olha, eu quero fazer uma pergunta, mas eu ainda estou formulando. Ah, bom. Vai deixar para o fim, então? Sim. Mas eu posso fazer agora, está aqui na cabeça, né? Essa ideia, a senhora permite? Permito. Essa discussão sobre ambiente e natureza é muito importante e eu tento trazer nas minhas aulas de graduação essa discussão. Sobretudo visando a discussão sobre a separação sujeito-objeto e essa visão externa, essa natureza mecânica ou natureza orgânica ou natureza fora da gente, né? E existem também uma literatura de antropologia
inglês, acho que antropologia social, fala sobre mitos da natureza, uma natureza que está... uma natureza caprichosa, uma natureza benigna, uma natureza que é tolerante e, ao mesmo tempo, perversa, e eles representam isso em esqueminhas, colocando como se fossem anticlinais e sinclinais, né? E a natureza como se fosse uma bolinha em repouso. E nós estamos num momento em que a gente, ainda vivendo um pouco de liberalismo econômico, de livre mercado, a gente bate na natureza e acredita que ela volta para aquele nível de repouso, né? Ela aguenta os nossos usos e abusos. A gente está mostrando, né, professora? A vida está mostrando, o mundo está mostrando que a gente está entrando num momento de inflexão, como eu tinha dito no início da nossa conversa, né? Talvez a gente não consiga voltar para um momento anterior. Eu queria saber da senhora se a geografia está fazendo a contento essa discussão sobre natureza, sabe, e ambiente. Se a gente consegue enxergar, eu ainda vejo muita gente usando o ambiente como sinônimo de natureza, e não um ambiente dialético, né, um ambiente socialmente produzido, construído como um espaço geográfico. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso e dissesse, não, Cléber, isso está tudo errado, ambiente não é isso, ou a senhora acha que eu estou indo num caminho de considerar o ambiente não como sinônimo de uma natureza que está fora da gente, né, mas vou um só ambiente pegar uma coisinha. Já vou aí. Por favor. Senhora. Enquanto ela pega, Kleber, o que você está falando é a segunda lei da termodinâmica. Primeira questão que tu pergunta é se realmente eu considero que se está ocorrendo, de fato, né, uma discussão na geografia sobre natureza e ambiente. Concordo contigo. Por muito tempo e até hoje, muitos dos que trabalham com a questão ambiental confundem natureza e ambiente. E é algo complicado, né? Mas, enfim, isso está posto para a geografia. Eu acho fundamental fazer essa discussão e não entendo por que a geografia, inclusive, alguns setores da geografia têm muito resistência, porque isso está posto na discussão da científica e nas condições objetivas do mundo. A natureza emergiu como sendo a grande questão, e o ambiente, a questão maior ainda a ser pensada e discutida, né? Só que, do meu ponto de vista, não é necessariamente, e eu acho que todo o movimento de construção de novos conceitos está mostrando isso, não é a natureza primária, primitiva, que não é, porque já não é mais. Já não é. Né? Não é mais. Não significa que tenha... Se tu pensa dialeticamente, e é isso que, quando eu faço um embate com meus colegas mais formais, eles ficam bravos comigo, mas se tu pensa dialeticamente, tu vai ter o quê? Tu vai ter uma natureza que não é aquela original, ou digamos, né, primária, mas que contém os constituintes daquela. Porque a dialética não anula, há uma superação, há uma transformação, mas não uma negação, né? Então, a natureza, aquela primordial, ela está nesta natureza que nós estamos vivendo. Mas compreender ela não tem mais como. Não sei se tu me entende. Claro. Não tem mais como. Ela é outra. Então, nós vamos ter que entendê-la nesse contexto, né? É o que a gente está fazendo, professora, se me permite o diálogo, aplicando a lei da dialética, né? Tese mais antítese e gerando síntese, né? Exatamente. Então, aí eu vejo assim, acho que esse debate ele começou na geografia. Mais precisamente, ele se intensifica agora. Eu acho que a partir dos 2010, por aí, que mais pessoas têm visto, até inclusive alunos em mestrado e doutorado, buscando refletir sobre essas questões, né? Inclusive, estão fazendo, aí eu tenho restrições, já que estamos numa pós-graduação, eu vou dar o meu palpite, vocês me perdoem se não gostarem.
tenho visto alunos de mestrado, inclusive doutorado, que estão fazendo pesquisa e dissertações de cunho reflexivo sobre natureza e sobre ambiente. Bom, não sou contra, eu acho que se aprende muito com esses trabalhos, mas eu acho que refletir sobre essas questões mais epistemológicas, mais teóricas, num campo de conhecimento, e até extrapolado para o campo da ciência, eu acho que exige maturidade de pesquisa. Senão eu faço uma discussão idealista, o conceito do fulano, o conceito do morranco, o conceito do ciclano, com o conceito do ciclano, tá, mas o quê? Qual é a tua base de realidade que te faz refletir sobre isso e dialogar com esses autores? Não sei se tu me entende. Qual é a tua base de pesquisa que te levou a partir daí, no diálogo com esses pensadores de diferentes áreas, promover uma reflexão e não repeti-los, mas talvez superá-los em alguma coisa ou não superá-los, mas, enfim, ter o que eu chamo de uma autonomia de pensamento. Que, para mim, isso que é produzir um conhecimento no sentido mais abstrato, né? Vamos falar assim. Mas, Cléder, eu quis dizer isso porque eu vejo muito, primeiro, para fortalecer isso da preocupação que existe em discutir sistemas, natureza, ambiente, mas, de outro lado, eu vejo que há também uma preocupação, não sei se o termo é esse, muito precoce dos nossos estudantes, de já entrarem no mestrado querendo, vou fazer a crítica de todos aqueles que estão pensando sobre isso. E aí eu me pergunto, bom, mas qual é o respaldo, né? Porque se tu pega Prigogine, chegou lá nas reflexões dele sobre a flecha do tempo, a partir de muita pesquisa na química, né? Os físicos, foi muita pesquisa de laboratório para eles compreenderem que não há separação entre o sujeito e o objeto, né? Ou seja, vem uma centralidade na realidade que está sendo estudada. Bom, e por último, o que eu queria dizer? Eu, particularmente, venho há bastante tempo, desde que comecei o doutorado, me preocupando mais ou menos com essas questões de natureza e ambiente, exatamente na perspectiva de pensar pela geografia. Porque, por exemplo, o ambiente, além de ser naturalizado, ele ser confundido com natureza, grande parte da geografia utiliza ambiente como uma derivação, um conceito que vem da biologia. Portanto, ele é naturalizante. Será que ele responde pelas questões da geografia? Né? Por isso que eu acho que a geografia tem que pensar, porque não existe uma concepção. Hoje os conceitos são todos, como dizem, como é que é aquela palavra que fala, são polissêmicos. Ambiente também não tem um sentido único. Ele é polissêmico, e no caso da a geografia precisa refletir de que ambiente eu estou falando, o que é ambiente para a geografia, né? Afinal, é o mesmo ambiente da biologia? É o mesmo ambiente, né? Assim como espaço, mas é o mesmo ambiente da física? O espaço que a geografia se refere? Então, eu acho que é preciso ressignificar no contexto da geografia, e eu acho que essa seria uma contribuição importante para o debate interdisciplinar, né? Porque ninguém vai lá debater empirismo. No campo interdisciplinar, as pessoas debatem construções teóricas e referências e leituras de mundo, né? Então, eu tenho que ter uma leitura que especifique a geografia. Mas, para não me alongar muito, eu só queria... O Kleber saiu ou ele está por aí? Estou aqui, professor. Ah, tá aí. Só dizer o seguinte, é tanta a minha preocupação que agora
não gosto de fazer, mas vou fazer só para que tu saiba que materializar a minha preocupação. Pois não. Eu, há 2 anos, durante a pandemia, eu escrevi esse livro, meio vírgula, Ambiente e Geografia, aonde eu procuro fazer a distinção entre natureza, que não é ambiente, meio, que não é natureza, mas também não é ambiente, e ambiente, que, do meu ponto de vista, é uma produção da modernidade, sobretudo do capitalismo, no seu processo de globalização histórica. Então, acho que aí nós tivemos uma ruptura com o meio, aquele meio clássico do Lablache, lembra que os homens viviam em harmonia, barararã, modo de vida, foi rompido exatamente no processo de capitalização, ou de construção do modo de produção capitalista. São algumas ideias que estão aqui, mas eu, como tu perguntou, eu disse, eu me preocupo com isso, tem muitas pessoas que estão se preocupando já com isso, eu acho que é importante para a geografia. Perfeito. Acho que nós já estamos atrasados para o debate. Perfeito, é uma referência. Professora, a senhora falou de capitalismo, né, agora, no final, e hoje em dia o ambiente também está sendo ressignificado com a ideia dos serviços ambientais, né, ou dos serviços ecossistêmicos. Também é um prato cheio para a gente debater, porque é o ambiente enquanto uma função, né? Está prestando, né, a natureza enquanto uma função para nós. Isso é outra coisa, e aqui eu faço uma breve referência, porque assim, ó, a ecologia incorpora uma lógica, mesmo com a questão ambiental e o ecossistema, uma lógica mercadológica. E a geografia vai incorporando isso sem pensar. Então, serviços ecossistêmicos significa o quê? Que a natureza presta serviço para a sociedade, para nós, e que, então, ela tem um valor mercadológico, não é um valor de uso, como diz o Marx, é um valor mercadológico, então quem usufrui tem que pagar, sabe? Então, é tudo se transformando em mercadoria sobre o signo do verde ecológico. E a gente tem que ficar bastante... É isso aí, Paulo, é o consumidor pagador, Paulo Henrique colocando lá. Então, a lógica de preservação da natureza é uma lógica capitalista em que vamos continuar explorando e vamos pagar por essa exploração. E está resolvido, porque aí, quem sabe, eu invista na tecnociência e, quem sabe, a tecnociência possa promover o retorno da natureza, né? Não sei se eu te respondi, Kleber, mas é um pouco da leitura que eu faço dessas coisas todas. Não, professor, é um ótimo debate. Eu agradeço. Tá bom. A interlocução e a aula de hoje. É interessante, é bom que... Vamos para a segunda parte, para mim dar uma encerrada falando da geografia? Cristiane. Podemos. Gente, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta aqui? A hora é agora, ou depois também. Agora, as perguntas agora tá é o quente, cafezinho da disciplina, é o cafezinho da disciplina, as perguntas. Acho que são tantas reflexões, eu não tenho um monte de coisa aqui. Acho que muita coisa que a gente vinha também discutindo, né, sobre essa construção do objeto que agora no doutorado, né, com todo mundo desenhando as suas propostas, é tão fundamental assim. Acho que trouxe toda uma clareza, né, gente, do que a gente vinha discutindo e conversando ali na disciplina. Eu estou encantada aqui, apaixonada, como sempre. Essa história do objeto, eu tenho uma história que aconteceu comigo e que eu conto para os alunos para ver se é objetiva melhor, né? A aula que me foi dada, me foi indicada para mim, não era eu que escolhia, era a banca que escolhia, no concurso titular, é sobre isso, quer dizer, a influência do objeto no sujeito e o sujeito no objeto. Lá nos anos 90, isso era uma coisa
fiquei meio apavorada, mas fui. Aí dei aula. E daí, depois disso, eu me lembro que os alunos... Mas que achavam uma loucura isso, né? Porque a gente tem muita ideia da separação, objeto é uma coisa, sujeito é outra. E aí eu digo, pessoal, eu compreendi que não tem separação sujeito-objeto, sabe quando? Depois que eu terminei a tese sobre os areais, promovi toda aquela explicação do processo de arenização e, em certa medida, isso no início não foi aceito na sociedade gaúcha, que chamava de deserto e desertificação. E me chamavam para o debate e eu apanhava um horror. Eu digo, então vocês perceberam que o objeto que estava sendo... Quem apanhava não eram os areais lá. O objeto... Quem apanhava era o sujeito. Que decifrou o objeto daquele jeito. Entendeu? Aí que eu vi que não tem separação, entendeu? Porque ninguém foi lá brigar com os areais. Mas quem apanhava era eu. Então... Entendeu? Aí foi que eu percebi, realmente é isso, não tem separação. Essa para ninguém mais esquecer, hein? E vai acontecer com vocês, quando vocês criarem uma interpretação e que alguém não aceitar e que vão vir para cima de vocês para contrariar e massacrar, é o sujeito-objeto que está apanhando. Não é isso? Não é só o sujeito, porque aquele sujeito ali, ele está imbricado com o que ele estudou. Então, é o sujeito-objeto. Não tem saída, gente. Os dois Paulos levantaram a mão, não sei quem é primeiro, Paulo Henrique ou Paulo Sérgio? Eu desisti. Paulo. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Eu sou Paulo, sou estudante do programa de doutorado, e meu orientador é o professor Márcio Rufino. Basicamente, acho que a senhora já falou bastante sobre essa relação sujeito-objeto, né, que hoje em dia, acho que todo pensamento, né, ele tem muito essa preocupação de quanto que o sujeito e o objeto sofrem interferência recíproca, né? Mas parece que a gente está chegando num momento em que o objeto está dando troco, né? Durante tanto tempo a gente tendo nessa relação meio hierárquica com o objeto, se achando superior, e agora parece que a gente fica condicionado a essas transformações, essa leitura, né? Não sei se eu fui claro no que eu falei, desculpa. Não, é que nessa interação, né? Quem sabe, agora eu estou refletindo a partir do que tu está dizendo. Se por um longo período histórico, o dito sujeito, ou pesquisador, ou ser social, se considerou superior hierarquicamente em relação à natureza, a ponto, né, falando da natureza, a ponto de poder explorá-la e dominá-la, né? A questão que se coloca contemporaneamente é no sentido de que, ao considerar dessa forma a natureza, a subjugamos, mas, contraditoriamente, não a subjugamos. E aí é a questão da dialética, né? Subjugamos, mas não a subjugamos. E esse não subjugar se manifesta na nossa condição de existência hoje, né? Nós não subjugamos a natureza. Nós subjugamos no sentido das representações conceituais que nós construímos sobre a natureza na modernidade para poder usufruir dela. Mas, como diz o Galiano, a natureza não é muda. Então, ela foi nos falando de uma forma ou outra. Aí, como a gente não quer ouvir, agora ela grita, né? Agora está gritando. Está gritando, talvez, em função do seu próprio desespero, né? Imagina
tu te colocando numa situação de alguém que é subjugado, subordinado, explorado, violentado. Aí ela resolveu, quer dizer, lutar, quem sabe, né? Estou viajando aqui, eu gosto de fazer essas viagens meio ficcional. Quem sabe ela está buscando isso, né? A sua própria sobrevivência, né? Sei lá, mas bom. Então, a Maria quer falar alguma coisa. Maria Fernanda? Maria Fernanda. É muito interessante, né? Porque aqui refletindo, e curiosamente, uma parte do meu objeto são justamente os serviços ecossistêmicos. Eu venho de estudos muito conectados com a ecologia, né? Trabalho com restauração ecológica, e aí eu vejo sempre na geografia uma interessante e oportuna crítica, né, a essa visão mercadológica do serviço ecossistêmico, do qual eu também concordo plenamente, né? Mas eu acho importante, né, quando eu penso nessa discussão e quando eu penso no meu objeto, que eu já sou crítica a essa forma de entender a natureza como um serviço, né, a serviço do capitalismo, mas é que muitas vezes esse esforço de estudar os serviços ecossistêmicos vem muito de entender de forma clara e mensurável o que a gente perde ao destruir um ecossistema, né? Um detalhamento daquilo que a gente perde, e isso se for feito não para servir o capitalismo, né? E uma valorização daqueles que, de fato, preservam. Porque quando a gente vem com um serviço ecossistêmico e com um mercado de pagamento por esses serviços, que ainda é o mais perigoso, a gente vê que as pequenas propriedades não são interessantes, a gente vê que o pequeno produtor rural não interessa para o mercado, para ser remunerado. E ele é muito importante nessa manutenção desses serviços, para a qualidade de vida, tanto em loco, mas também naquela região. Então, acho importante a gente sempre ser muito crítico, né? Mas, ao mesmo tempo, vim aqui na tentativa de defender a importância, né, que não é um termo a serviço só do capitalismo, né, ou de diminuir e objetificar a natureza, mas de entender processos ecológicos mesmo, e a nossa interação com eles. Como nós, enquanto seres humanos, interagimos com esses recursos naturais. Só Fernanda, reflexões. eu vou te responder com uma outra pergunta para ti, porque é um debate interessante. Mas, por exemplo, por que é que eu tenho que entender toda essa dinâmica e essa importância das relações ecossistêmicas pensando na perspectiva do valor de troca? Eu acho e que não o valor de uso. O serviço ecossistêmico ele pode ser visto a partir da perspectiva do valor de uso. E essa é a questão quando a gente entra com uma abordagem de justiça ambiental. Ele não é só uma troca, a gente usa. Inclusive, ele é imensurável economicamente, né? E eu sou muito crítica a essa tentativa de tentar remunerar, porque é absolutamente... A gente não vai conseguir alcançar. Mas, por exemplo, quando a gente percebe que determinado bioma ou que determinada espécie pode favorecer mais a infiltração, isso vai trazer serviços ecossistêmicos. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente influencia no meio, e a gente já faz isso, né? Nós, seres humanos, estamos o tempo inteiro manejando, como na Amazônia a gente vê que as espécies que hoje estão lá, elas são frutos de manejo ancestrais, né? A gente vê locais que eram utilizados para áreas de palmiteiro, que são milenares. As escolhas das espécies que tem na floresta amazônica, elas são escolhas humanas, né? Então, entender de que forma a gente impacta com essas escolhas é importante para a manutenção desse meio, que é alterado constantemente, né? A gente utiliza
dele constantemente. Eu acho que é um caminho que, enquanto estivermos aqui, a gente vai fazer essas alterações e entender de que forma essas seleções alteram o meio. Eu acho que podem trazer ganhos positivos para o ecossistema e para nós, né, enquanto usuários. Eu concordo, mas eu continuo me perguntando, quando faz referência à Amazônia. Hoje a gente sabe, pelos estudos feitos, que a Amazônia ela é uma floresta, como é que é, instituída com as populações indígenas de lá. Mas essa constituição, né, da Amazônia com as populações indígenas, elas têm uma relação com um valor de uso das populações indígenas, e não com valor de troca. Né? É com uma outra dimensão de concepção de natureza. E, por isso, da convivência e da permanência e da expansão. Né? É claro que tem outros elementos também, né? Tem as questões, digamos, associadas às mudanças climáticas que permitiram, né? Que a Amazônia não foi sempre assim, né? Tanto não foi sempre assim que hoje a arqueologia encontra vestígios arqueológicos de ocupações, né? Sob a floresta amazônica, de grandes estruturas. Isso mostra o quê? Bom, mostra que aquela região não foi sempre florestada, né? Bom, mas eu acho que é uma questão de conceito, né? Os conceitos estão vinculados às nossas leituras, e aí, nesse caso, tu falou uma coisa se referindo à justiça ambiental, né? E aí eu confesso que eu não entro muito a fundo nessa discussão, não é o meu caminho analítico, mas qual é a relação de uma justiça ambiental com um serviço ambiental? Porque, até onde eu sei, a justiça ambiental ela surge de baixo para cima. É um conceito que surge, né, a partir de demandas das populações que estavam sendo impactadas por questões ambientais nos Estados Unidos. É uma outra leitura, não sei se tu me entende, Maria Fernanda. Então, como eu adentro com um serviço ambiental nessa perspectiva? Eu vou justificar que o Movimento Sem Terra, trabalhando como Estado do ponto de vista orgânico, ele está prestando um serviço, um serviço ambiental para a natureza. Quer dizer, sabe, eu acho que tem, pensando dialeticamente, tem contradições embutidas nisso aí, mas é isso, tem contradições. Eu acho que vem emergindo uma discussão dos serviços ecossistêmicos a partir dessa perspectiva da justiça ambiental, pensando que eles estão distribuídos de forma desigual e que eles são acessados de forma desigual. Esse serviço, às vezes, quem é o guardião, que a gente tem falado muito, o salvaguarda desse serviço ecossistêmico, ele muitas vezes não consegue usufruído mesmo, uma questão distributiva, né? Que nem quando a gente tem as commodities e exporta essas commodities, com a própria questão do carbono, quando a gente fixa carbono no Brasil e, de forma geral, países se consomem mais carbono, né? A gente vai para a Europa e eles estão consumindo carbono, e onde que a gente está fixando, né? Então, existe um conflito distributivo desses serviços. E aí eu acho que entra uma questão de entendê-los também a partir da justiça ambiental, pensando que são recursos que estão sendo distribuídos de forma desigual. Mas eu entendo que é uma discussão dialética, porque ela surge no ventre da economia, né? Mas... Da economia ambiental, né? Não na ecologia, porque tem duas economias, né? A ecológica e a ambiental. Mas a partir do momento em que a ecologia se apropria e tenta entender muito mais sobre os processos do que sobre essa discussão mercadológica,
eu acho que ele se amplia de uma forma que pode ser somado para a gente entender essas injustiças distributivas, seja por regulação de temperatura, que é um serviço ecossistêmico, por acesso à recreação, né? Enfim, eu acho que tem um problema de distribuição associado a esses serviços. E que, por mais que seja dialética a origem dele, alguns autores vêm propondo uma leitura crítica, mas não descartando todo o arcabouço conceitual que vem junto com esses serviços. Uhum. Fernanda, é ótima discussão, mas a gente tem que abrir outros temas, né? É isso. Continua adiante ou tem mais alguém que queira fazer? Vou continuar falando um pouquinho de geografia, então, né? Podemos continuar, então? Tá. Bom, de tudo que eu falei antes, o que eu queria colocar, e acho que você já consegue mais ou menos aproximando, né, as coisas que são feitas na reflexão com a geografia. Então, eu diria que na geografia a gente tem presente todas essas lógicas interpretativas, né? E essas lógicas, elas expressam concepções que sistematizamos de forma mais objetiva, né? Expressando contradições, por exemplo. Então, numa construção vinculada à lógica formal, o objetivo da ciência consiste no desenvolvimento do conhecimento e a formulação de teorias, né? Seja das ciências da natureza, ou as chamadas ciências duras, seja da sociedade. Os produtos e processos da ciência, nesse contexto, eles são vistos como um sistema independente das relações sociais. Os fenômenos do mundo real, quando estudados, são recortados, singularizados e padronizados. São decompostos, experimentados ou testados. Numa perspectiva dialética, a análise da realidade centra-se no conhecimento e na busca da transformação da sociedade e da emancipação do homem. Então, para tanto, precisam ser estudados e compreendidos no movimento e na totalidade, né? E a ciência e a sociedade não estão em separado. A ciência e a sociedade fazem parte desse mesmo movimento social. Agora, a geografia positivista e a neopositivista expressam as características da lógica formal, que constitui a sustentação do positivismo. Então, o que essa geografia faz? Separa a natureza de sociedade, separa o objeto-sujeito, separa a forma do conteúdo, explica a aparência, ou descreve a aparência, e desconhece, em grande parte, a essência do fenômeno estudado. Valoriza a análise das partes em detrimento da interpretação da totalidade. Isola o objeto do contexto espaço-temporal. Colabora, então, com toda a crítica da ciência que vem sido feito à ciência constituída na modernidade, que é a disjunção e a simplificação. E mais, e fortalece, como fortaleceu, as especializações e as diversidades temáticas. Então, de maneira geral, quis trazer aqui alguns elementos para ver se vocês realmente identificam isso no contexto de parte da produção geográfica que fazemos no Brasil, e não só no Brasil, no mundo. Ainda, ao analisar a parte, ela pode também analisar a funcionalidade entre as partes, né? Sem recorrer à busca da essência através do entendimento da totalidade, do entendimento a partir de processos e ações contraditórias que compõem a unidade do múltiplo. Então, aqui tem interessante, eu quero chamar a atenção, porque no campo da geografia, particularmente na física, na geografia dita física, os estudos da natureza, é muito comum os pesquisadores se utilizarem da análise sistêmica. Uma análise sistêmica que antecede a discussão sistêmica e dos sistemas complexos mais atuais.
Uma análise sistêmica que vem lá do início do século XX, basicamente do Bert Lamp na biologia, cujo objetivo era estudar a relação do ser biológico com o seu ambiente. Portanto, ele buscava entender a funcionalidade. Qual era o objetivo dele? Era superar aquela ciência feita que isola o objeto do seu contexto. Então, o sistemismo, nos estudos da biologia, com Bert Lamp, ele surge porque ele sentia a necessidade de compreender o organismo vivo, né, na relação com o seu entorno, ou com o dito meio. Mas ele se preocupava muito mais em entender a funcionalidade, a interação entre as partes constituintes desse meio com o organismo. E aí se diz que era uma análise funcional, ou de como, né, interagem as partes, né, estabelecendo essa relação mais conjuntiva. Só que ele buscava entender isso numa perspectiva de buscar a forma homogênea, aquilo que é fundamental no sistema. E aquilo que não fosse fundamental era ou as ações contraditórias eram deixadas de lado. É por isso que, por exemplo, a gente estudou muito os sistemas naturais e analisar os sistemas naturais para verificar se eles estavam em equilíbrio ou desequilíbrio. Bom, se está em equilíbrio, tudo bem, ele pode continuar. Se ele está em desequilíbrio, e aí vem a perspectiva sistêmica desse período, então é preciso intervir, é preciso monitorar, é preciso estabelecer elementos de mitigação, mas é preciso intervir nesse sistema para que ele volte ao equilíbrio. Só que, como a gente falava antes, a natureza não volta. Se olho não dá para ver, obviamente. Mas... Eu quero fazer um óculos daquele para fazer maquiagem. Elizabeth, você está com o microfone aberto. O que foi aí que deu um agito? Elizabeth, o teu microfone... Ah, fechou. Alguém esqueceu o microfone aberto aqui. Ah, tá. Então, Desculpa, essa questão, quer dizer, como a gente falava, eu acho que era com o Paulo, que a natureza é um ponto de não retorno, mas isso sempre foi assim, a natureza não tem retorno, né? O Prigogine já disse que é válida a flecha do tempo, mas não é aquele tempo previsível da causa e efeito, mas é um tempo imprevisível, aonde uma determinada desarranjo das coisas vai promover diferentes caminhos aleatoriamente, não se sabe, mas não tem retorno. Então, na perspectiva sistêmica do Bert Lamp, havia um ideário do retorno ao equilíbrio por conta de uma intervenção humana. Isso resultou nas práticas que nós temos muito na geografia, pelo menos na intenção dos nossos trabalhos de pesquisa. Promover monitoramentos para fim de subsidiar ações entendeu? De manutenção ou de reconstituição, né? Não sou contra. A gente vai ter que plantar e vai ter que reconstruir. Vai ter que reconstruir. Com certeza, eu não sou contra, mas o que eu coloco como necessidade de entendimento é que esta reconstrução e esta natureza não é mais aquela. Não é mais. Se vai nos fazer bem, ótimo, né? Porque nós também queremos nos salvar, pelo menos alguns. Agora não vai ser a mesma, não tem um retorno, né? Agora, o problema, como era o Paulo Henrique que falava, né? A coisa do ponto de ruptura do não retorno,
que pode ser agravante ou catastrófico, porque esse ponto de não retorno pode ser um ponto que, inclusive, com as nossas ações não retorne mais. Entendeu? E aí, bom, aí é difícil, né, Paulo? Quer dizer, fé no homem, fé no que virá, não vai ter mais, né? É isso. Então, essas circunstâncias que se vive nessa leitura, mas vamos adiante ali, né? Essa geografia, então, que eu me refiro, ela vem sendo, em parte, superada, essa geografia compartimentada, essa geografia que busca a forma, enfim, ela vem sendo, sim, né? Já foi, em certa medida, superada pelo sistemismo, ela vem sendo superada na medida em que busca-se, atualmente, uma articulação da natureza e sociedade. Forma e isso não é específico da geografia. Quando eu digo articular natureza e sociedade, isso é condição da nossa existência. Essa interconexão natureza e sociedade sempre existiu e ela está presente, e nessa presença tão complexa do nosso mundo atual, ela, como a gente já falava, ela está nos trazendo desbenefício, essa interconexão. Então, e ela está posta aí. Esse é um problema atual da sociedade, né? Não é da geografia, do campo epistemológico, ou porque a geografia é a ciência que estudou natureza e sociedade. É por isso porque a geografia, eu acho que tem experiência histórica nisso. Mas esse é um problema mais amplo que a geografia. Ele está posto para todos os campos do conhecimento, né? Então, há também a busca de superação da forma e do conteúdo, da aparência e da essência, da teoria e da prática, através da praxis, e aqui eu quero chamar a atenção que, do ponto de vista de dialética, a praxis é algo mais do que a prática. No campo na perspectiva da lógica formal, eu tenho a teoria e a prática como coisas em separado, né? A praxis, do ponto de vista da dialética, é um ato de conhecimento da realidade, reflexão da realidade para fins de intervenção na realidade. Então, é uma dimensão, como se diz hoje, recursiva. A praxis exige do pesquisador uma ação reflexiva sobre a realidade ou sobre o fenômeno que ele estuda, né? É mais e muito mais do que aquilo que às vezes a gente escreve nas teses e dissertações. Eu estou fazendo esse trabalho, meu objetivo é subsidiar ao monitoramento, subsidiar ao planejamento. É mais do que isso, porque é preciso estar envolvido na ação de planejar efetivamente ou na ação de monitorar efetivamente, né? Para que haja alguma mudança. O conhecimento do objeto investigado em seu movimento de totalização, então, ele é fundamental, ou seja, articulando espaço e tempo em seu movimento histórico, né? E, nesse contexto, a relação intrínseca entre o pesquisador e o fato pesquisado. Nessa lógica, a gente busca, então, e a geografia que trabalha nessa lógica, busca superar o entendimento da identidade positivista pela unidade dialética. A unidade dialética, ela é una e diversa, e, sobretudo, é contraditória. E aqui eu queria levantar uma questão também que é bastante polêmica, porque a lógica dialética ela também busca superar as tendências fenomenológicas, que, embora expressem o conhecimento como decorrente da interação sujeito-objeto, atribui ao sujeito a interpretação do fenômeno como sendo consciência de, né? Em certa medida, indicando que o que existe é produto da consciência, que os sujeitos
em ato de pesquisa revelam o mundo pela sua consciência desse mundo. O pesquisador, por sua vez, em suspensão, né, descreve o relato dos sujeitos. Trata-se de um método descritivo, ou seja, todo mundo é sujeito porque também é, ao mesmo tempo, objeto. Mas a explicação está no campo fenomenológico, na interpretação dos sujeitos envolvidos na pesquisa, em diálogo com o sujeito investigador. E o sujeito investigador, ele tem que suspender todo o seu conhecimento para poder descrever o relato dos sujeitos que, em diálogo, fazem a pesquisa com ele. Eu não sei se vocês me entenderam, se eu subexplicar com clareza, mas o que estou querendo dizer é que a fenomenologia também traz essa dimensão da relação sujeito-objeto, mas é uma leitura centrada na interpretação dos sujeitos, a partir da subjetividade, né? Então, aí eu acho que tem um componente também de individualização na construção do conhecimento. Bom, e por fim, vamos indo na minha leitura e na perspectiva, digamos, do movimento dialético, promover a explicação de um fenômeno estudado, no caso, especificamente na geografia, seja em qualquer tema ou qualquer área, seria superar a fragmentação, a disjunção, a redução e procurar a compreensão mais aproximada da totalidade. Ou seja, ir em busca da totalização. Por quê? Porque nós sabemos que, do ponto de vista da construção do conhecimento, ele nunca será totalizado. Ele é sempre movimento. Nossas verdades científicas, elas são relativas na medida em que contêm a possibilidade de sua superação. Dito isso, quais seriam os elementos essenciais, então, que vocês me pediram para responder na pesquisa em geografia? Acho que são muitos, selecionei alguns aqui. Eu penso que, para uma boa formação e um bom pesquisador, é preciso que a gente tenha um estudo verticalizado da produção do conhecimento científico e nele o geográfico, né? A geografia não está em separado do conhecimento científico. Para que cada um de nós possa ter uma sólida compreensão do movimento da pesquisa em geografia na relação com a ciência. Acho importante também que decifrar as lógicas e os métodos de análise na geografia. Seja para entender a compreensão histórica e as transformações da geografia em si, como também com o objetivo de fortalecer as escolhas e os caminhos investigativos do pesquisador geógrafo em relação ao que ele quer pesquisar. Porque é muito comum a gente não ter a consciência dos caminhos metodológicos que escolhemos, né? E, às vezes, mais grave é porque nós seguimos caminhos metodológicos dos orientadores. Às vezes com discussão, claro, e com aceitação. Outras vezes por puro movimento de produção de informações. E a terceira questão, acho que é importante a superação das dicotomias, seguindo o movimento da produção contemporânea atual, que é realmente superar essas paradoxos e essas dicotomias presentes na ciência hoje. Mais objetivamente, eu acho que a geografia tem que pensar em superar essa questão de natureza e sociedade.
de sujeito e objeto, de espaço e tempo, de formas e processos. Por muito tempo, e de forma genérica, se concebeu que a geografia valorizou o estudo das formas. Seria isso mais especificamente no contexto da geografia clássica. Também se disse, num outro momento, que a geografia crítica teria valorizado os processos de constituição ou produção do espaço geográfico, né? Então, não é mais forma, mas agora é os processos de produção do espaço, é a forma-conteúdo. E, finalmente, há quem diga que a geografia humanista ou a culturalista valoriza as representações. Vocês veem que, assim, uma hora é a forma, outra hora é os processos, outra hora as representações. Penso que esse pensamento classificatório expressa uma compreensão que busca uma unidade, entre aspas, né? Unidade da geografia através de suas tendências, que não corresponde à realidade, do meu ponto de vista, por quê? Uma vez que forma, processos e representações fazem parte de um mesmo movimento de conhecimento, que não separa sujeito-objeto, materialidade de imaterialidade. Então, esse movimento exige explicitação para, além da identidade das formas, os processos na sua configuração contraditória, e aqui eu incluo a constituição dos conceitos e teoria, e as representações. Um conceito é uma representação, mas, para além deles, representações imateriais ou simbólicas que contribuem para a produção do espaço. Enfim, o conhecimento inércio geográfico pressupõe interpretar a realidade objetiva. Interpretação é mais do que descrição, é mais do que narrativa de um dado fato. Fazendo parênteses, se fala muito atualmente na confronto de narrativas. Gente, as pessoas estão se matando, estão caindo mortas pelas calçadas e tem duas pessoas dizendo que não, minha discussão é um confronto de narrativa. Está morto ou não está morto? Morreu ou não morreu? Quer dizer, eu acho que essa coisa de trazer como se todo conflito social objetivo fosse apenas um conflito de narrativa, acho que é uma questão que nós temos que pensar também. A interpretação exige a utilização da razão e sua construção criativa na busca de discernir a essência da realidade estudada. Então, a interpretação, como eu já disse, estou repetindo, é um momento da abstração, que revela a concretude do fenômeno estudado. No entanto, dito tudo isso, o que fica, digamos, de percepção sobre a geografia? Que ela sempre expressou, não, claro, necessariamente na sua totalidade analítica, uma vinculação forte com o empirismo, com a descrição, e hoje, como eu digo, com as narrativas individuais. Sim, estas formas explicam algo de novo, ou da natureza, ou algo de novo do mundo ou da natureza, mas não são mais do que verdades relativas, parciais e fragmentadas. Então, diante disto que concebo, e isso corresponde a uma compreensão minha, que eu adquiri ao longo da minha história como pesquisadora, é que a geografia não deveria se distanciar de seus constituintes fundamentais, quais sejam a articulação natureza-sociedade, o espaço geográfico como conceito balizador, a compreensão das formas e processos, através da valorização das categorias espaciais, por exemplo. A exemplo da localização é algo nosso, podemos superá-la por outras formas, mas é nosso. Situação é outro conceito, extensão, distribuição, são categorias com que a geografia opera, e, ao mesmo tempo, não abandonar as categorias analíticas, por exemplo, que a geografia
também sempre operar a analogia, a comparação e as conexões. Categorias essas que expressam manifestações espaciais enquanto formas materializadas do espaço. Formas, né? Agora, a compreensão da produção desse espaço, ou dos processos, é revelada pelos estudos mais verticalizados dos processos sociais e naturais imbricados. E são, para mim, essas conexões que explicitam a dimensão mais aproximada do real. Sem fragmentação, compreendem suas contradições e seu movimento temporalmente. Se nós observarmos, por exemplo, na pesquisa geográfica, a pesquisa geográfica de forma mais ampla, essas categorias estão presentes, implícita ou implicitamente, nas nossas análises. E, quando assim se expressam, revelam o sentido da análise geográfica que necessita ainda ser construída. E, para além disso, necessita construir um arcabouço explicativo significativo sobre a realidade do mundo para contribuir no debate científico e nas ações de transformação. Pessoal, não sei se eu respondi as questões de vocês, mas eu encerro por aqui, porque eu acho que vale mais a conversa do que eu falando. O diálogo é mais interessante. André, levantou a mão. Não, eu levantei a mão aqui desde mais cedo. Muitas coisas aí. Ah, de mais cedo. De mais cedo. Hoje pela manhã eu tive com o pessoal da disciplina e a gente falou exatamente da relação entre conceito e categoria, né? Uma coisa que apareceu numa disciplina específica. Uhum. Eu gostaria de voltar exatamente na primeira parte da sua fala, se é o que eu vou recordar bem, mas é quando a senhora trata da necessidade da gente ter uma espécie de referencial pela qual possamos teorizar. E não um referencial teórico apenas, mas também de uma espécie de experiência de estudo, né? Objetos de análise. E aí, onde eu quero chegar?